A humilde banana, onipresente em nossas mesas, esconde uma jornada épica, da planta ao supermercado. Uma história de trabalho árduo e tecnologia silenciosa. O que você não vê é o esforço colossal que cada cacho exige. Imagine cachos que podem pesar até 50 quilos. A espinha dorsal de um agricultor de plantações gigantes, que usa uma proteção de espuma para proteger os ombros. É uma dança coreografada entre a força humana e a eficiência da logística. Para evitar o peso esmagador, o transporte é feito em um sofisticado sistema de teleférico de 35 quilômetros, capaz de mover até 75 cachos por viagem. Em 2022, a produção mundial de bananas atingiu impressionantes 42 milhões de toneladas. Para garantir a qualidade, cada bananeira é limitada a produzir apenas um cacho, garantindo que toda a energia da planta seja direcionada para o desenvolvimento ideal daquele único grupo de frutas. O trabalho pesado começa nas primeiras horas da manhã, antes que o sol se torne insuportável. A rotina diária dos trabalhadores começa cedo, geralmente às 5 da manhã, um horário estratégico para a colheita. As plantas que já produziram seus cachos são cortadas no nível do solo e suas folhas e troncos restantes são deixados para se decompor, enriquecendo o solo e formando um humus natural e nutritivo. Através de práticas agrícolas tradicionais, os produtores conseguem um rendimento de cerca de 40 toneladas por hectare. No entanto, as plantações mais eficientes, especialmente nas Filipinas, o maior fornecedor global de bananas, conseguem rendimentos de até 70 toneladas por hectare, ou mais. Esse aumento na produtividade é resultado do desenvolvimento de variedades de banana geneticamente modificadas para resistir a doenças, um avanço crucial para a segurança alimentar global. Uma vez colhidas, as bananas iniciam sua jornada para a usina de processamento, onde passam por um rigoroso processo de limpeza e seleção. Na unidade de processamento, as bananas passam por uma limpeza completa e rigorosa. Elas são lavadas com jatos de água pressurizada para remover sujeira e detritos, enquanto os cachos e as áreas de processamento são revestidos com espuma para evitar qualquer dano às frutas delicadas. Com facas especializadas, os trabalhadores separam os cachos menores do grande tronco principal. Diferente de muitos outros produtores, essas plantações colhem as bananas ainda verdes. Essa estratégia é crucial para o transporte de longa distância. Após a separação, jatos de água impulsionam os cachos através de tanques de limpeza. Um líquido especial é aplicado na coroa dos cachos antes de embalar, suspendendo o amadurecimento por quase 20 dias, permitindo que as bananas cheguem aos mercados internacionais em perfeitas condições. Ao chegarem ao destino, as bananas são submetidas a um processo de maturação artificial, que dura cerca de 7 dias, em câmaras de gás de etileno, até atingirem o ponto ideal para a venda. A capacidade de produção dessas fábricas é impressionante, embalando uma média de 50 mil caixas de banana por semana. Além do consumo fresco, a banana frita é um produto popular, com um valor de mercado de 2,4 bilhões de dólares em 2023. A variedade de banana verde é particularmente adequada para fritar, devido à sua firmeza e menor teor de açúcar. Após serem classificadas, as bananas são descascadas manualmente por trabalhadores qualificados, uma tarefa que requer muita prática e velocidade. Em seguida, uma máquina de fatiar corta as bananas em fatias finas e uniformes, geralmente com 3 a 5 milímetros de espessura. Durante a fritura, as fatias são mexidas continuamente para garantir uma crocância perfeita e uniforme, mantendo uma temperatura de 180 graus Celsius. Uma esteira transportadora move as fatias fritas para uma estação de tempero, onde são salgadas e misturadas com especiarias. Depois de resfriadas, as bananas fritas estão prontas para serem embaladas.
Uma linha de produção de larga escala pode processar até 20 toneladas de banana por dia, uma demonstração da eficiência da indústria de lanches. Mas o mundo dos frutos tropicais tem muito mais a oferecer. Uma outra joia, o palmito, que produz o doce néctar que se transforma em açúcar de palma, é colhido de árvores imponentes de até 30 metros de altura. O palmito leva impressionantes 20 anos para amadurecer e pode viver por mais de um século. Ao amanhecer, enquanto a maioria das pessoas ainda está a dormir, esses agricultores já estão profundamente envolvidos na sua rotina. Subir nessas árvores colossais não é uma tarefa fácil. Para chegar ao topo, os hábeis colhedores usam longas varas de bambu com entalhes que servem como escadas improvisadas. Em algumas regiões, a técnica é ainda mais ousada, enrolando uma corda grossa ao redor do tronco e de seus corpos para se apoiar, um ato de coragem e experiência. Munidos apenas de uma faca e um recipiente, eles iniciam a colheita com um golpe preciso, cortando o botão da flor para extrair a seiva. Esta seiva preciosa é o ingrediente principal para o açúcar de palma, e a região onde é produzida gera impressionantes 12 toneladas de açúcar por dia. Durante a manhã, os recipientes deixados no topo das árvores estarão cheios com o néctar doce. Um único trabalhador pode subir até 100 árvores por dia, recolhendo mais de 300 litros de seivas. A seiva pode azedar rapidamente, então os agricultores evitam isso colocando um pedaço de erva ou cal nos recipientes. Em seguida, a seiva é coada através de uma malha fina para remover impuras. Quantidade de seiva necessária para produzir de açúcar varilo de açúcar varia. Na estação seca, são necessários 7 litros, enquanto na chuvosa podem ser necessários até 10 litros. A seiva filtrada é colocada em grandes recipientes e cozida em fogo brande, cerca de 6 a 7 horas, até se transformar em um xarope espesso. Mexer constantemente é essencial para evitar queimar e garantir uma textura macia. O xarope é então colocado em moldes, formando bolas individuais ou blocos sólidos. O abacaxi, conhecido por seu sabor doce e picante, também tem uma história de trabalho manual intenso. O ciclo de vida da planta é longo, levando de 15 a 18 meses desde o plantio até a colheita. Os frutos maduros pesam entre meio quilo e 1,2 quilos. A colheita manual é a norma, com equipes de 20 a 30 trabalhadores colhendo cerca de 2 toneladas de abacaxi por dia. O rendimento por hectare varia de 40 a 50 toneladas. Os abacaxis colhidos são transportados para instalações de processamento ou armazenamento. Para consumo fresco, os frutos são selecionados meticulosamente e armazenados em caminhões refrigerados ou armazéns a uma temperatura de 7 a 8 graus Celsius e 85 a 90 aero de umidade. Para manter o frescor, o tempo entre a colheita e o armazenamento não deve ultrapassar 24 horas no verão e 36 horas na primavera. A diferença no ponto de colheita é crucial. Para o consumo fresco, o abacaxi é colhido quando cerca de metade da casca fica amarela. Para o processamento de suco, eles são colhidos um pouco mais cedo, com apenas 1/3 da casca amarela. Antes de fazer suco, os trabalhadores selecionam cuidadosamente frutas maduras e suculentas, descartando as podres ou doentes. Em algumas instalações, o abacaxi inteiro é prensado para maximizar o suco. A casca, no entanto, não é desperdiçada. É processada para a produção de sabonetes para peles sensíveis. Outras fábricas preferem descascar a fruta, extrair e cortar a polpa para garantir o sabor. Essa polpa é transferida para o espremedor. Por fim, o suco é esterilizado, embalado e rotulado para a distribuição. O mercado de suco de abacaxi tem experimentado um crescimento significativo, com receitas atingindo 7,1 bilhões de dólares nos últimos anos, mostrando a importância global desta fruta tropical. E agora,
Vamos mergulhar no mundo das frutas exóticas, aquelas que você provavelmente nunca viu sendo colhidas. Conhecido como o rei das frutas, o durian é sempre procurado por um preço elevado, e sua colheita é extremamente perigosa e especializada. A fruta cresce em árvores com cerca de 4 a 5 metros de altura e possui uma casca espessa e pontiaguda. Antes da colheita, um especialista verifica a maturação do durian, batendo na fruta com uma faca. Com base no som e na cor da casca, ele sabe se deve ou não ser colhida, uma habilidade que custa caro. Um agricultor corta o caule do durian e o joga no chão, onde os catadores usam uma cesta almofadada para pegá-lo. Os espinhos podem causar sangramento, então o catador precisa usar capacete e luvas. Se a fruta estiver madura demais, ela pode cair sozinha no chão, geralmente à noite. Naquela hora, o agricultor só precisa colher. Algumas fazendas usam redes amarradas de árvore para colher duriões de alta qualidade. Após a colheita, o durian é lavado e classificado. Como amadurece muito rapidamente, o durian exportado deve ser congelado inteiro ou embalado a vácuo em segmentos para manter a qualidade. A polpa de durian também é um ingrediente valioso para sorvetes, bolos e doces. Muitas pessoas podem ter bebido bebidas com sabor de litia, mas nunca viram ou comeram a fruta. A litia tem um sabor perfumado e doce com polpa levemente mastigável e é vendida a cerca de 15 dó de libra quando exportada para os Estados Unidos. Os agricultores geralmente colhem a litia entre 3 e 4 da manhã e 9 horas para evitar que a fruta resseque ao sol. Árvores com mais de 10 anos produzem mais de 330 quilos de frutas por ano. Como a casca da litia é fina, os agricultores precisam manuseá-la com cuidado. Os cachos de litia são desfolhados, empacotados e transportados para a unidade de embalagem. Para transporte próximo, elas são colocadas em caixas plásticas. Para exportações de longa distância, as litis são armazenadas em câmaras frigoríficas para manter o frescor. Uma instalação pode processar até 2 toneladas de litia por hora. A litia seca é um produto popular, com validade de até 1 mês. Os fornos de secagem usam carvão como fonte de calor, secando até 10 toneladas de litia fresca por vez, durante 70 horas. 100 quilos de litia fresca rendem cerca de 30 quilos de litia seca, sendo a China o maior importador deste produto. A fruta do dragão, ou pitaia, com sua doçura suave e cor vibrante, é apreciada fresca ou em suco. No Vietnã, a fruta do dragão de polpa vermelha foi usada para fazer macarrão instantâneo e pão durante a crise gris. As flores da fruta do dragão são únicas, pois só florescem à noite e murcham antes do amanhecer, atraindo apenas mariposas noturnas para a polinização. A colheita do fruto é feita manualmente com uma faca afiada, para cortar o caule e evitar danificar a casca. A fruta não cresce nos galhos, mas diretamente no caule do cacto. Depois de cortadas, as frutas são colocadas em cestos forrados com papel. A fruta é lavada, classificada por tamanho e refrigerada a 5 graus Celsius para transporte. Um dos produtos exclusivos do Vietnã é o pão de fruta do dragão, criado com suco de fruta do dragão. A padaria que o produz faz mais de 45 mil pães por dia. Logo depois do durian, o mangostão é conhecido como a rainha das frutas, porque é a segunda mais cultivada nas potências asiáticas. O mangostão tem um sabor agridoce, com um aroma levemente perfumado, e as sementes são comestíveis. Os agricultores colhem o mangostão quando a fruta começa a mudar de rosa claro para um rosa profundo, para garantir a maturação, ou verde, para fazer saladas locais. As árvores de mangostão levam de 4 a 5 anos para dar frutos. Quando madura, cada árvore frondos, em média, 500 frutos por safra. Para os frutos mais baixos, os agricultores colhem manualmente, mas para os mais altos, usam ferragente de colheita especializadas. As frutas que caem são colocadas em recipientes separados, pois a seiva pode manchar as outras frutas
e reduzir seu valor. A Indonésia, Tailândia e Vietnã são os principais países produtores de mangostão. Em 2023, os Estados Unidos importaram 889 milhões de dólares em mangostão, tornando-os o maior importador global. O rambutã, com sua casca distintiva e peluda, tem uma textura semelhante à da lichia, mas com uma doçura delicada e um sabor ligeiramente ácido, talvez por serem da mesma família. O rambutã é normalmente colhido no verão, quando a fruta muda de cor de verde para vermelho ou amarelo. Quando a fruta muda de cor de verde para vermelho ou amarelo. Os agricultores colhem os cachos inteiros com a ajuda de escadas e os colocam em caixas de espuma. Se colhidos muito maduros, eles machucam facilmente. A Tailândia é o maior produtor mundial de rambutãs, colhendo 142 milhões de quilos em 2023. Apenas 1 a 2% dessa produção é exportada como rambutãs congelados, principalmente para países asiáticos.